Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleidianos e nosso programa semanal Mitologar, programa ao qual nós discutimos os mitos e, através dos seus ensinamentos, tentar entender os acontecimentos, dilemas, dúvidas, alegrias, incertezas, vitórias e derrotas do nosso mundo moderno. Nós estamos iniciando a mitologia do mundo oriental. Começamos falando na semana passada, dando uma introdução sobre a mitologia hindu. E agora nós vamos falar sobre o deus Brahma. Lembrando que Brahma não é cerveja, tá? No caso aqui não é cerveja, embora tenha o mesmo nome, né? A mesma escrita, a mesma grafia, mas são coisas diferentes, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Brahma faz parte da principal trindade das divindades do hinduísmo e foi responsável por criar todo o universo com seu poder. O deus Brahma, em primeiro lugar, é uma divindade máxima que, nesse sentido, considera-se como criador do universo, dos deuses e do conhecimento. Sendo assim, costuma-se representá-lo como um homem de 4 cabeças e 4 braços sentado sobre um cisne. Uma imagem um tanto curiosa, né? Além disso, entende-se no hinduísmo que Brahma é o primeiro deus da chamada Trimurti, uma trindade fundamental na religião. Nós demos uma pequena introdução semana passada sobre esse Trimurti e hoje nós vamos falar aprofundadamente, né, sobre a primeira pessoa deste Trimurti. Portanto, além dele existem Shiva e Vishnu, importantes divindades na Índia e em outras culturas do mundo. Ainda que seja o deus da criação, essa figura também leva crédito como deus da música e das canções. Por outro lado, é ainda a representação da força criadora ativa do universo, ou seja, é importante para os artistas e artesãos. Curiosamente, o hinduísmo entende o mundo a partir de uma visão cíclica. Em resumo, Brahma representa a criação, enquanto Vishnu e Shiva são as forças de conservação e de destruição, respectivamente. Segundo os primeiros mitos hindus, sendo Brahma o criador de tudo, ele corta parte do próprio corpo para conseguir criar uma mulher. Sarabhasti. Sarasvati. Nome correto. Sarasvati. Também chamada de Saturpa. Acabou se tornando sua esposa. Para poder vigiar a esposa, o deus Brahma acabou criando mais 3 cabeças para si juntos. Brahma e Sarasvati tiveram o filho Suayuambuva Manu. O deus é conhecido como o pai dos humanos e responsável por unir o divino com o terreno. O calendário da criação no mundo de Brahma não corresponde ao mesmo dos humanos. A criação do mundo, por exemplo, tomou apenas um dia no calendário normal, mas durou cerca de 4 bilhões de anos para os deuses. Depois da criação, Brahma dorme. No entanto, quando acorda, vê o mundo destruído por Shiva. Sendo assim, ele senta sobre uma flor de lótus e recria o universo mais uma vez. Bom, neste primeiro momento, nós vamos entendendo algumas nuances sobre a questão que sempre voga a nossa vida, que é a criação e recriação das coisas. Talvez um dos maiores dilemas humanos é essa questão da recriação. Nós não podemos criar nada do zero, mas podemos recriar a partir de algo que já existe. Portanto, essa recriação, ela entra dentro desse ser mítico, dentro dessa ordem cosmológica, como aquele que é o princípio de tudo. Quando fala ordem cósmica, nós temos que entender que o universo ele continua em expansão. O universo ele não é finito, ele é infinito. Porque todos os dias, neste momento aqui, agora que nós estamos conversando, que vocês estão me vendo e me ouvindo, o universo está sendo criado e recriado. Portanto, essa ideia de criação e recriação está muito ligado ao deus Brahma e, por consequência de tudo isso, as questões
que são relacionadas a isso. E que justamente nesse processo entra alguns dilemas humanos. Primeiro, como eu disse, né, não há como criar vida do nada. Nós criamos vida a partir de algo que já existe. Nós podemos prolongar a vida, mas não imortalizá-la. Podemos criar outras coisas a partir de algo já existente, mas eu não posso criar algo novo, completamente novo, totalmente do nada e surgir alguma coisa. Estas são as principais diferenças de Brahma para o mundo humano. Bom, alguns símbolos de Brahma. Brahma costuma ser retratado com 4 cabeças, como eu falei, e na companhia de um cisne branco. O animal é símbolo da calma, da beleza e da honra para a mitologia hindu. Além das 4 cabeças simbolizando as 4 Vedas, eu já falei o que é, né? Também existe 4 mãos segurando objetos importantes. Tem ainda uma flor como símbolo superior da pureza e vida. Existe ainda um japamala, um objeto parecido com um rosário cristão, símbolo do foco e do controle sobre a mente. E existem, sobretudo, os Vedas, os livros sagrados com todo o conhecimento da mitologia hindu. Por fim, um vaso com essências que podem oferecer imortalidade, coragem e água. São os símbolos comuns de suas representações. Quanto às suas características e símbolos que se associam a Brahma. Bom, ele é retratado como um homem de pele clara, com 4 cabeças, simbolizando sua cabeça de ver e compreender todas as direções do universo. Essas cabeças também representam os 4 Vedas, que são os textos sagrados do hinduísmo, indicando sua profunda conexão com o conhecimento e a sabedoria. Em sua iconografia, Brahma é frequentemente visto segurando um rosário, um livro, um lótus e uma mace. O rosário simboliza o tempo. O livro representa conhecimento. O lótus é o símbolo da vida e pureza. E a mace é um símbolo de autoridade. Ele também é frequentemente retratado sentado em um lótus que emerge do umbigo de Vishnu, indicando a sua origem divina, o Deus que nasce de Deus, né? Ele que se nasce de si próprio, né? Já que Vishnu é nada mais que uma criação dele, então é ele que nasce a partir dele mesmo, né? Os ensinamentos e filosofias de Brahma. A primeira coisa é essa, né? Nós temos que entender, né? O Deus que nasce de si próprio, que emerge de si próprio. Essa ideia de imersão de si próprio é uma herança que está retratada no mito, na mitologia, né, do mundo hebraico, né, o judaico-cristão. Porque a divindade hebraica ou judaica-cristã, Deus, né, que nós acreditamos, nós somos ocidentais, que somos cristãos, né, nós acreditamos nesse Deus, ele é um Deus que ele diz, eu sou quem eu sou o que sou. O alfa e o ômega, que não tem começo nem fim. O que isso representa? Que ele se encerra em si mesmo, né? Não existe nada antes e nada depois dele. E como ele se encerra em si mesmo, ele sempre é o símbolo da eternidade. E o símbolo da eternidade remete ao que na nossa cabeça? De nascimento e renascimento em si próprio. Ele se renasce e se refaz em si próprio. Ele não vem de outra pessoa, ele não depende de um outro consequente, porque como ele não tem um anterior e não tem um consequente, então ele é por si só a sua própria se fazendo e se refazendo ao longo do tempo, da história dos séculos. Isso também é muito colocado aqui no sistema do Brahma. Então essa é a primeira coisa. Segundo, no contexto espiritual, Brahma personifica a essência da criação. Ele não é apenas o arquiteto do universo físico, mas também o organizador do conhecimento e da sabedoria. Seus ensinamentos enfatizam a importância da meditação, do estudo e da compreensão profunda dos textos sagrados. Nesse ponto, nós entramos num questionamento que é um programa que nós vamos fazer, estou quase finalizando, sobre a questão do que é
o mal que é a ignorância, né? Eu já joguei a provocativa para vocês no programa passado, retrasado, sobre a ignorância, ela é uma virtude, não saber das coisas, não querer saber das coisas, não querer conhecer nada, querer receber as coisas prontas, acabadas. O quanto que isso é perigoso. E aí volta aqui logo nesse contexto. Nós temos que entender que como ele é o Deus dos textos sagrados, isso remete automaticamente do conhecimento, saber das coisas, entender o porquê das coisas, por que as coisas funcionam de determinada situação, por que os pensamentos são feitos, até as tramóias, as vinganças, as justiças, as injustiças, as verdades, as meia-verdades, as mentiras, né? Ainda mais o fake news, né? Tá aí comendo solto aí, né? Então nós temos que entender que conhecimento, ele é um braço que muitas das vezes ressignifica divindade. Porque quando nós falamos de divindade, quando nós falamos de Deus, né? Do nosso universo, do mundo cristão, quando nós falamos de Deus, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência sabe todas as coisas. Onipresença vê todas as coisas. Onipotência, ninguém pode. Ele é quem ele é, o Todo-Poderoso. Então, na onisciência está conhecimento, né? Sabedoria. Filosoficamente, Brahma representa o início de tudo. Ele simboliza o nascimento, a renovação, a criação contínua. A crença é que quando Brahma cria o universo, ele também se renova constantemente, garantindo o ciclo da vida, que é uma vida continuante, né? Que continua. Lembra que eu falei? O Deus que se recria em si mesmo, porque não existe nada nem antes nem nada depois. Isso é a enfatização da imortalidade. E aqui representado numa coisa mais concreta, que é a recriação da vida. A vida que sempre está se renovando. E como que a vida se renova? Nós observamos as 4 estações do ano, que elas se rodam perfeitamente. Nós estamos no outono, daqui a pouco nós estamos chegando no inverno, depois em primavera, verão, as plantas murcham, hibernam, renascem, frutificam, geram sementes, brota, renasce e continua o ciclo. Então esse ciclo de vida, essa é uma parte que tenta responder o ser divino. Porque qual é a explicação? Hoje nós temos uma explicação científica sobre o porquê dessa continuação da vida. Por que um homem e uma mulher, como se juntam, gera uma terceira pessoa? Por que as plantas, através das suas sementes, germinam? É um processo bioquímico. Um processo bioquímico que acontece. Mas, quando os mitos foram escritos, não existia ciência, seja ciência humana ou ciência biológica, para explicar isso. Então, isso é remetido à divindade. Há o poder principal da divindade, que é a continuação da vida. E isso dá a alusão da imortalidade. Essa ideia da criação e renovação é central para muitas práticas rituais dos hindus, reforçando a ideia de que a vida é um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. A adoração a Brahma serve como um lembrete da grandiosidade do universo, no papel que cada indivíduo desempenha dentro dele. Ora, eu volto a dizer conosco, será que o ser humano, eu vejo que algumas brincadeiras que as pessoas fazem na internet, mas existe uma coisa muito séria nessa brincadeira. A pessoa fala, será que a vida do ser humano é trabalhar de segunda a sexta, pagar boleto e atender ligações de São Paulo? Vocês já ouviram essa brincadeira? O que essa simples frase, embora seja uma anedota, uma brincadeira, porque isso acontece, todo mundo tem que trabalhar, né? Todo mundo tem conta a pagar, que afinal de contas nós gastamos, né? Para viver tem que se gastar. E, realmente, né? A gente vive recebendo telefonema de São Paulo. Eu recebo pelo menos umas 3 ou 4 por vez. Eu olho, assim, já coloquei meu celular. A boa tecnologia, o próprio celular já mostra lá que é spam ou ligação duvidosa. O próprio celular já bloqueia, né? Automaticamente. Mas eu dou uma zoiada lá. 011, gente, eu não conheço ninguém em São Paulo, já sei que 011 é São Paulo, não conheço ninguém, não tem ninguém lá, não tem uma alma bendita que eu conheço em São Paulo, que tá ligando para mim, meu Deus do céu. Isso é todos os dias.
Mas o que acontece com essa alusão, com essa brincadeira, mas que ela tem um forte fundo de verdade? Tirando a ligação de São Paulo, os desafios de viver. Para mim estar vivo, eu tenho que fazer certas coisas, eu tenho que me submeter a certas situações e a certos arranjos e organizações que a vida, que a sociedade constrói, se constitui-se, que eu acabo ajudando a construir essas estruturas, e essas mesmas estruturas me forçam a segui-las subservientemente, né? Quase como servo, como se fosse um Deus e eu sou seu empregado. Então, essa ideia de que nós também desempenhamos um papel dentro deste universo. Eu falei no pequeno universo, mas dentro desse pequeno universo existe 1 milhão de universos dentro, e que se somam a um universo maior. Templos e adorações de Brahma. Os templos de Brahma em Pushkar, localizado no estado de Rajasthan, na Índia, é um dos poucos templos dedicados exclusivamente a Brahma. Sua singularidade reside no fato de que, apesar da importância de Brahma na Trindade, há relativamente poucos templos dedicados a ele. A lenda diz que o próprio Brahma escolheu o local para realizar um yajna, ritual de fogo. Após uma série de eventos divinos, o templo é caracterizado por sua arquitetura distinta e uma imagem de prata de Brahma no santuário principal. Um dos festivais mais notáveis associados ao templo é a Pushkar Mela, ou Feira de Pushkar. Durante este festival, milhares de devotos visitam o templo para tomar um banho sagrado no lago Pushkar e buscar as bênçãos de Brahma. A feira também é famosa por sua exibição de camelos, atividades culturais e competições. A adoração a Brahma é um pouco menos comum em comparação a outros deuses hindus, mas ele ainda é reverenciado por aqueles que buscam bênçãos nas áreas de aprendizado, criatividade e sabedoria. Durante os rituais, os devotos oferecem flores, especialmente o lótus, o incenso e frutas a Brahma. Existem mantras específicos dedicados a Brahma que são recitados para buscar suas bênçãos e graças. Além disso, orações matinais e meditações são práticas comuns entre devotos para se conectar com a energia criativa de Brahma e buscar inspirações em seus empreendimentos criativos. Então começamos a entender que tudo que se fala em questão de conhecimento, de sabedoria, e que eu preciso disso para desempenhar algum papel na sociedade, ou tenho que elaborar alguma coisa, criar alguma coisa, ou construir algo, é a ele que se remete essa inspiração, esse pedido para que você possa desempenhar esse papel, possa ter sucesso, né? Então, por isso que ele acaba sendo uma visão um tanto direcionada, né? Direcionada. Ele é muito direcionada. E essa questão também da criação do mundo, né, em um dia, e um dia humano foram 4 bilhões de anos divinos. Isso é uma alusão de atemporalidade. O que é a temporalidade? A temporalidade, ela serve para explicar determinadas coisas. Por exemplo, qual é o símbolo hoje que nós temos na nossa sociedade ocidental, cristã, de atemporalidade? Bíblia. A Bíblia é um símbolo de atemporalidade. Por quê? Porque as palavras que estão contidas nelas, elas vão ter os significados sempre vão ser atuais, independente do contexto social que o mundo se encontrar. Daqui a 100, 200, daqui a 1000, 2000, 3000 anos, não importa. Ela sempre vai ser atemporal. Então essa atemporalidade, ela acaba ajudando também a dar a sensação de imortalidade divina. Por quê? No caso nosso caso, se a Bíblia ela é atemporal e ela serve para todos e qualquer tipo de situações, e quem criou
o que está contido dentro da Bíblia é inspiração de um Deus, embora foram humanos que tenham escrito, mas acredita-se que foi Deus que colocou as ideias, as palavras, os pensamentos na cachola da pessoa que estava escrevendo aquilo. Então dá aquela alusão de que se a Bíblia é algo atemporal e imortal, que nunca morre, muito mais é aquele que a criou, né? Nós vamos entendendo que certas coisas não mudam muito de uma coisa para outra, porque essas coisas elas têm algumas essências. Por exemplo, né, como nós estamos falando dos objetos, por que a lótus é um símbolo superior de pureza e vida? Porque a lótus é uma planta difícil de ser plantada, gente. A lótus é uma planta extremamente difícil de ser plantada, porque não é só um lago, é o clima, é o tipo de terra, é o tipo de água que vai favorecer o florescimento da lótus. Então não é em qualquer região do mundo que a lótus vai florir, ela vai se desenvolver. Então por isso pureza e vida não é uma coisa fácil de se desenvolver. Porque vindo para nós humanos, porque somos nós que desenvolvemos pureza. Então nós temos que ter terra boa, nós temos que ser uma terra boa, nós temos que ser uma água boa, nós temos que ter um clima bom. O que isso faz em alusão a nosso ser existir? Nós enquanto pessoas, nós temos que ter certas características, certas qualidades, certas virtudes que favoreçam a pureza e a vida dentro de nós. Sem essas qualidades não existe pureza, não existe vida. Quanto ao rosário, né? o japamala, que é de repente um rosário, que ele é um símbolo para você ter foco, controle sobre a mente. Você usa aquele objeto sobre um determinado tipo de trabalho, alguma coisa, provavelmente, e ele serve para que você tenha foco sobre aquilo que você está fazendo, que você não perca, não se desperte naquilo que está fazendo, tendo aquele instrumento como uma canalização de foco, vamos assim dizer. E nós somos carentes de focos. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui agora. O mito, a história do mito é mais cheia de floreio que ele tem. Eu conto o mito, mas eu traduzo esse mito para nós. Porque o que interessa do programa Mitologário é que eu pegue essa história e essa história enquadra na nossa vida, no nosso ser existir. Então eu preciso de que quem está me ouvindo tenha dentro de si certos conhecimentos já pré-instalados, vamos assim dizer, né? Conhecimento adquirido prévio, para entender algumas coisas. Então até o significado de que eu preciso ter certas questões dentro de mim, certas definições dentro da minha mente já colocada, ela serve como ponto condutor de foco para compreender ou abranger aquilo que eu estou falando com vocês. É um dos exemplos, e diga-se de passagem, está difícil. Por que está difícil? Se você observar que as pessoas aos quais estão ao nosso redor, cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais vazias de conteúdo, elas estão cheias de palavras, mas vazios de conteúdo. O que é conteúdo? É conhecimento, é vivência, é leitura, é experienciar a vida, né, no tato, no sentido, nos todos os sentidos da vida. E as pessoas estão vazias disso, estão sendo carregadas pelo vendaval das sortes do dia a dia, né? Então isso torna-se difícil convívio. Por que torna difícil convívio? Volto de novo no programa que logo já está saindo sobre a questão da falta de conhecimento, falta de conteúdo, a ignorância. A ignorância, uma pessoa que tem conhecimento é como um vaso que ele está cheio. Um vaso cheio, ou seja, vou usar água. A água, o vaso está cheio de água, é uma água limpa, é uma água cristalina. Essa água, ela serve para a vida. Ela serve para as plantas, ela serve para beber, ela serve para cozinhar, ela serve para tomar banho. É uma água que ela tem o símbolo máximo do seu significado, que é a promoção da vida. O conhecimento é exatamente isso, é o aproveitamento máximo
para viver. Um vaso vazio não é nada. Um vaso vazio não serve para nada. Então, um vaso vazio é como um objeto de decoração. Eu coloco aqui, não tá bom, eu coloco ali, não tá bom, eu coloco lá, não tá bom, daqui a pouco vai para o depósito, daqui a pouco o depósito vai para o lixo. Pessoas de mente vazias é exatamente a mesma coisa. Só que a sociedade, da forma que ela está arranjada, dos espertalhões, que sabem que existem pessoas de mente vazias, elas descartam essas pessoas como não precisam delas e, no momento oportuno, eles pegam do lixo da sociedade, do lixão da sociedade, e utilizam essas pessoas de mente vazia a seu favor, a um propósito maior que vai favorecê-lo. Então, o que acontece? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós temos que compreender que essas alusões são muito importantes para a sociedade hindu e que não diferem do nosso mundo. Olha lá, está lá no outro lado do mundo, uma mitologia milenar. E nós estamos aqui, 2024, ano da graça de 2024, e estamos sofrendo as mesmas circunstâncias, os mesmos dilemas que a pessoa que escreveu isso deveria ter enfrentado, visto e enfrentado naquela época, naquele tempo. E aí o que acontece? Antropologicamente, quando nós estudamos as estruturas de uma sociedade, criação e cosmologia de Brahma, sendo ele, né, o criador deste panteão, está profundamente ligado às narrativas cosmológicas de uma cultura. A cultura ela é riquíssima, assim como a nossa cultura é riquíssima. Então ela vira uma cosmologia dentro da cosmologia. A crença de um ser supremo que origina o universo reflete de maneira a compreender a existência humana e a organização do cosmos, como o universo se organiza. E quando eu falo universo, eu não falo somente do universo enquanto extraterra. O nosso universo, nossa sociedade, como eu me organizo, é uma cosmologia. Tais mitos nos oferecem respostas às questões fundamentais sobre a origem do mundo, minha, sua, nossa origem da humanidade, as necessidades humanas e principalmente as necessidades de se explicar e sistematizar o universo que gira ao nosso redor. Nós temos vários universos particulares que estão rodando ao nosso redor e nós precisamos entender como elas funcionam. Hierarquia e ordem social. A divisão entre os deuses principais do Trimurti pode ser visto como reflexo das ideologias de estratificação social presentes na sociedade indiana. Eu já expliquei como que é a sociedade estratificada, né? Só lembra as castas, né? No último programa. Assim como Brahma tem função de criar, Vishnu de manter e Shiva de destruir, a sociedade é organizada em funções que devem ser desempenhadas para o seu bom funcionamento. Isso pode ser paralelo com o sistema de castas na Índia, onde diferentes grupos têm diferentes responsabilidades sociais e espirituais. Quanto a cultos e rituais, apesar de ser um dos principais deuses, possui poucos templos e, é claro, essa dinâmica acaba sendo popularizada aos deuses da vida e da destruição, que acaba sendo Vishnu e Shiva. Por quê? Porque são as coisas que estão mais próximas da nossa vida, do nosso ser existir. Porque nós vemos, você vê uma fruta apodrecer, você vê uma criança nascer, você vê uma criança se desenvolver, crescer, ficar criança, adolescente, adulto, chegar na idade madura, envelhecer e morrer. Nós vivemos isso. Então Vishnu e Shiva estão muito mais próximos, porque são coisas que são proeminentes da nossa existência. Como tudo segue essa linha, né? Seus simbolismos e ensinos, né, os atributos que são dados a Brahma, carregam ensinamentos, valores morais que são transmitidos de geração em geração. As múltiplas cabeças que se olham em todas as direções simbolizam a sua onisciência, está em todos os lugares, né? Capacidade de compreender tudo ao seu redor, de ver tudo ao teu redor, de nada se escapa de teus olhos. São elementos simbólicos que ensinam a importância da sabedoria do conhecimento, que tem que ser abrangente, refletindo valores culturais que enfatizam a aprendizagem, perspicácia intelectual. Nós precisamos, no mundo moderno, ter essa onisciência, olhar para todos os lados
para termos perspicácia intelectuais, porque nós somos pessoas de mente vazias. Interrelações com outras crenças. A maneira como Brahma é integrado em outras crenças ou práticas religiosas dentro do hinduísmo, ela faz uma alusão de interconexão, a interdependência dentro do panteão hindu, né? Reflete uma certa interligação entre esses deuses. Mesmo sendo distintos, existe uma certa interligação. Isso reflete uma visão de mundo complexa e multifacetada do hinduísmo, que abrange uma ampla gama de deidades, práticas espirituais, que corresponde ao mundo do hinduísmo. Em outras palavras, é o nosso mundo. O nosso mundo é um mundo de uma interdependência, de uma interconexão, que ela é multifacetada. Tudo isso eu resumo numa única palavra. O nosso mundo é um mundo cosmolizado. E quando eu falo de mundo cosmolizado, como já usei essa frase inúmeras vezes no programa, é um mundo onde tem de tudo. Você encontra de tudo, de todos os gêneros, de todos os gostos, de todos os pensamentos, de tudo. E convivem harmonicamente. Por quê? Porque estão interligados. Um depende do outro para a sua existência. Já psicologicamente falando, quando se fala de Brahma, está intrinsecamente ligado à criatividade. Criatividade é o ponto focal de Brahma. Criatividade. Tanto que os artistas, né, que sempre precisam estar criando, talvez dentro de um artista deve ter um altar de Brahma lá para falar, pelo amor de Deus, Brahma, pelo amor de Brahma, me dê luz para mim criar. Um artista cria música, cria poesia, cria melodia, cria personagens. O ator, ele é um ser criativo. Então ele deve ter o Brahma dentro de casa, que deve acender velas para as toneladas, porque se você vive de criatividade, você precisa ser criativo para viver e continuar vivendo, né? Obviamente. Visão e consciência. As suas cabeças representam a consciência abrangente, como eu falei, né? A capacidade de ver e compreender tudo ao seu redor. Nada mais é que mente aberta, habilidade de perceber as múltiplas facetas de uma situação ou problema, estar profundamente conceituado. O que é estar profundamente conceituado? De alguma situação, de algum entendimento, de algum problema, de alguma averbação. O que isso quer dizer? Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Eu não sou obrigado a ser expert. O que é ser expert? Por exemplo, eu não preciso ser médico clínico geral para saber que resfriado, eu vou lá na farmácia, eu compro antigripal, eu compro o antitérmico, eu compro vitamina C, eu compro um antialérgico. Esses medicamentos vão trabalhar juntos e dentro de 3 dias a pessoa tem que estar boa. Eu não preciso fazer medicina para saber disso. Mas eu preciso ter conhecimento um pouco de medicina para saber que depois de 3 dias a pessoa não melhorou, cata ela pro bracinho e leva para o hospital. Porque existe algo a mais ou muito a mais do que um simples resfriado. Então, é o mesmo exemplo, mas em situações diferentes. Existe o conhecimento popular, que é, ir lá na farmácia, eu vou comprar isso, aquilo, outro, aquilo mais, que dentro de 3 dias tem que estar bom. Na gripe tem que ter passado. E existe aquele conhecimento que é um pouco mais aprofundado, em que me faz perceber, ter a visão de que deu 3 dias, estou dando remédio, a pessoa não melhorou, peraí, vou buscar alguém que pode fazer mais do que o meu conhecimento popular não pode. Aí eu vou no médico. Este é um exemplo. Mas existe esse exemplo, ele se encaixa em qualquer situação. Por isso que nós temos que ter visão e consciência, mente aberta. Né? Ciclos de vida. Brahma, juntamente com Vishnu e Shiva, formam um ciclo de criação, preservação e destruição, refletindo a natureza cíclica da vida e dos processos psicológicos. Essa ideia pode ser aplicada ao entendimento de que todas as fases da vida, incluindo os fins e os começos, são essenciais para o desenvolvimento pessoal e universal. Um exemplo: relacionamento tóxico.
Uma das coisas que está pegando no nosso mundo são relacionamentos tóxicos. Eu tenho um marido ou uma esposa que é dependente químico, né? Dependente químico. Dependente químico é o quê? Droga. Qualquer tipo de droga. Você como pessoa, você pode amar aquela pessoa, ter aquela pessoa em conta na tua vida. Mas existe um limite para você entender até que ponto você vai alimentar essa vida com esta pessoa. Por quê? Ter na sua vida um dependente químico vai exigir de você uma disciplina terrível. Por quê? Porque é você que tem que ajudar aquele dependente químico a não ser mais um dependente químico. Ajudar esse dependente químico a entender que a vida é muito mais do que aquele tipo de vida que ele está vivendo, que não é uma vida, é uma sobrevida. E aí entra essas questões que eu acabei de falar, aplicadas a começo e fim de alguma coisa. Eu estou num relacionamento desse tipo. Até que ponto eu tenho que suportar esse relacionamento? Eu suporto esse relacionamento a partir do momento em que eu vejo sinais concretos e objetivos que a pessoa em questão está buscando ajuda, eu estou ajudando, ele está progredindo, está melhorando e tenho sucesso de que ele vai deixar de ser uma pessoa de entorpecentes. Ou não, eu estou vendo uma pessoa que eu estou ajudando e está patinando, caindo, não muda, piora, só está cada vez pior. E está levando a minha vida junto com ele. Ele está piorando a vida dele e está piorando a minha vida em adição. Aí eu sou obrigado a dar um ponto final nisso. Qual é o ponto final nisso? Me separo da pessoa. Bota a pessoa numa clínica, joga ela numa clínica psiquiátrica e fala, ele só sai daí se estiver bom. Se ele não estiver bom, ele não vai sair daí. A vida dele vai passar a vida inteira trancafiado numa clínica psicológica? Vai. Mas ele vai ter uma vida e eu vou ter a minha vida de volta. Isso é botar fim em alguma coisa. Então, nem sempre os fins e os começos são essencialmente vida e morte, propriamente dita, mas a morte como o fim de alguma coisa. Esse foi um exemplo. E é um exemplo prático, um exemplo comum e um exemplo que está praticamente quase na vida de quase todo mundo. E hoje quase todo mundo tem alguém com algum problema com entorpecente. Seja álcool, seja qualquer tipo de outro tipo de droga. E existem outros tipos de problemas psicológicos que a pessoa também herda e que às vezes você não consegue dar conta. Pessoas que são temperamentais demais, não tem como você conviver com elas. Ou você é um banana, caiu, né? A temperalidade de um ao excesso e a bananice do outro é um ótimo casamento, porque a pessoa está lá virando no avesso o mundo, fazendo um verdadeiro apocalipse na vida dele e está tudo bem para ele, o mundo está sorrindo, os borboletas estão voando, os passarinhos estão cantando. Beleza? Agora, se você tem um pouquinho de personalidade, não é um banana, em algum momento vão entrar em choque essas duas realidades. Aí eu preciso sentar e observar. Não é hora de eu dar um basta nessa relação? Esse relacionamento conjugal tem que acabar? Porque nem eu estou vivendo, nem ele ou ela está vivendo. Então está na hora de eu romper isso, acabar com esse ciclo vicioso. Você segue a sua vida e eu sigo a minha. Inovação e renovação. Continuando com o conceito de criação, Brahma nos lembra a importância de adaptar e inovar constantemente. Em termos psicológicos, isso pode ser visto como a necessidade de renovação contínua das coisas, das nossas mentalidades, a abordagem, seja de nível pessoal ou coletivo. Novamente, volto no processo. Necessidade de renovação contínua dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, dos nossos quereres. Lembre-se, não é errado você não querer algo que você quis por 5 anos, por 6 anos, chegar um dia você vê que aquilo não vale mais a pena. Não é errado. Errado é você insistir em uma coisa que está falida, que está fracassado, que não vai dar em nada. Então é necessário eu parar, olhar, observar e falar, olha, chega, né? Acabou. Não dá mais, vira a página, vamos seguir em frente, bola para frente, temos uma vida para viver, temos coisas a fazer, porque no fim de todo o processo, meu querido e minha querida, nada substitui a nossa vida. As pessoas costumam falar que existem bens preciosos. Uns falam que é dinheiro, outros falam que é casa, outros falam que é o carro importado, outros falam que é viajar pelo mundo afora.
Mas, francamente, o bem mais precioso é a vida. Porque é a vida que te proporciona viajar. É a vida que te proporciona, que possibilita você a construir, a correr atrás dos seus objetivos, para construir a casa dos teus sonhos, ter o carro dos teus sonhos. É a vida. O bem mais precioso é a vida. Porque se não existir você, não existir eu, por exemplo, se eu não existisse, não existiria talvez, né? Não existiria o programa Mitologar. Se o Ariel não existisse, não existiria o canal Pleiadianos. Vocês conseguem entender que a vida, o dom da vida é o bem mais precioso? Porque ela emerge e nos faz sermos cada vez mais pessoas, mais abrangentes. Por exemplo, no meu caso, por que eu me propus a fazer o programa Mitologar? Primeiro, sou formado. Segundo, eu gosto de história, eu gosto da mitologia, eu gosto de entender culturas para não fazer merda no presente. Porque os acontecimentos do passado nos ajudam a entender como eles vivenciaram situações complexas para que nós não venhamos repetir isso no mundo presente. Porque é uma ilusão achar que o que aconteceu no passado não pode acontecer no presente. Porque a situação, o problema, a dificuldade de ontem é a mesma de hoje e vai ser a mesma de amanhã. O que muda é o cenário em que ele se apresenta. Lá atrás, o povo andava com tacape na mão, de carroça, vestia couros de animais. Depois chegou a Idade Média, começou a criar a tecelagem, usar roupas feitas de algodão grosso, algodão cru grosso. Já tinha barco de navegação, com carroça puxada a cavalo ou boi. Hoje nós temos computadores, nós temos o smartphone, nós temos satélites pelo mundo afora, mas os problemas continuam os mesmos. Então você começa a compreender que o problema, ele não muda. O que muda é o cenário. Então eu tenho que buscar lá atrás, quando o problema se apresentou, o que aquelas pessoas fizeram para poder resolver o problema. E o que eu posso fazer em conjunto com as outras pessoas para pôr fim nesse problema. Ou, quando não conseguimos pôr fim a um problema, nós vamos tentar minimizar esse problema na nossa vida. Então, essa é a ideia do programa Mitologar. Então, essa ideia partiu de mim. Desse ser insignificante que está aqui falando com vocês há mais de um ano. Então o que acontece? É a vida. A vida. Então a vida me proporcionou e me proporciona esta ação. Esta ação. Então o bem mais precioso é a vida. E a mitologia vai mostrar muito disso. Todas mostram muito isso. Mas o hinduísmo vai bater muito de frente. Que o mais importante, o bem mais precioso é a vida. E saber vivê-la bem. Saber vivê-la bem. Saber viver, passar. Hoje nós podemos chegar aos 90 anos, né, com muita facilidade. É você chegar aos seus 90 anos, olhar para trás e ter alegria e saudade da sua vida. E não chegar no final da sua vida, dos seus 90 anos, pedindo que pelo amor de Deus, por que eu estou vivo ainda? Eu não estou aguentando mais. Como se viver fosse um castigo, né? Como se viver fosse uma espécie de maldição, quando que não é. Bem, este foi o mito de Brahma, o primeiro deus do Trimurti. Um bom final de semana a todos, nos encontraremos na outra semana aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais
e a somar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.